vamos conversar com o Marcelo Eli, que é gerente do terceiro núcleo de atendimento técnico do IRGA, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz, sobre esse evento que vai acontecer no dia 29 de fevereiro aqui em Camaquã, a partir das 7 horas e 30 minutos. Ele vai participar conosco por Meet, não está aqui na cidade, mas já vou deixando aqui o muito bom dia para o Marcelo e vamos conversar com ele agora sobre esse evento que vai acontecer aqui, importante para a agricultura, cultura do arroz aqui na região, e na sequência nós vamos seguir aí ainda conversando, que está bem interessante a conversa com o secretário da Agricultura e também o Maurício. Muito bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes do Clique Camaquã, aos presentes também aí. Então, vou começar falando um pouco ali da nossa estação, né? Nós temos a UD tem uma área de domínio da UD, e o IRGA vem conduzindo há um certo tempo os trabalhos de pesquisa dentro dessa estação, né? E os trabalhos são mais focados na região da planície costeira interna, né? Tendo em vista que o IRGA tem diversas estações de pesquisa espalhadas no estado e a sede se torna em Cachoeirinha, né? E para isso a gente faz, a cada 1 ano, 2 anos, a gente faz um dia de campo para mostrar o que tem sido feito, né, de trabalho de pesquisa e principalmente os resultados, né? Então, a gente sempre leva a informação quando já está consolidada e pode o produtor aplicar na sua propriedade, na lavoura, né? Então, esse ano a gente vai falar um pouco sobre como que se portou o clima, né? Esse ano foi um ano de El Niño, essas adversidades climáticas, o que pode ter afetado a produção do arroz, a produção provavelmente também das culturas em rotação com arroz, como soja e milho, né? O que o produtor pode esperar agora no início da colheita, né? O restante da safra, né? E algumas questões de manejo que poderiam ter sido ajustadas, mas claro que talvez ano que vem a gente não seja outra condição climática, né? Então a gente vai falar de manejo de forma geral. Vamos mostrar também as cultivares de arroz que tem no mercado hoje, né, para serem as opções que podem ser cultivadas, e também o que está vindo pela frente, né, as novas tecnologias, tanto das cultivares de arroz quanto das tecnologias de produção, enfim, uma parte mais do melhoramento genético. E na outra estação a gente vai falar sobre rotação de culturas, rotação de sucessão com arroz, ou seja, né, a introdução da soja, né, os benefícios do cultivo de soja em rotação, um pouco sobre o milho, né, que está vindo forte aí em terras baixas, o produtor está começando a dominar a técnica de cultivo de milho em terras baixas e obtendo inclusive altas produtividades, né, porque tem uma característica interessante que é a oferta de água, e o milho irrigado ele tem uma estabilidade produtiva inclusive muito mais responsiva, né, em questões de produtividade. E ao final a gente trouxe a doutora Mara Gross, que recentemente apresentou as qualidades que o Rio Grande do Sul oferta ao mundo, né, em questões de mitigação dos gases de efeito estufa. E então, até para desmistificar um pouco o arroz como vilão, né, da emissão de gases de efeito estufa, a gente mostra que o Rio Grande do Sul, com um manejo consciente, né, sustentável, com algumas técnicas de manejo que são acessíveis ao produtor, a gente consegue mitigar a emissão de gases de efeito estufa, inclusive ter bons resultados em relação ao restante do mundo. Resumindo, basicamente é isso. Eu vou depois deixar que tu me pergunte algumas coisas aí, se for o caso, mas o dia de campo inicia às 7h30 com as inscrições, e perto das 8 horas, no momento que formar o primeiro grupo, a gente vai a campo, né, para visitar as estações, e retorna então para a sede, ali para a base, onde o pessoal pode ficar fazendo contato com as empresas parceiras lá, né? A gente tem diversos patrocinadores que todos os anos estão conosco e nos ajudam principalmente a trazer público, né, a enriquecer o evento junto no momento em que o produtor está aguardando para sair ao campo ou retornar e aguardando o almoço ali, né, e a palestra. Então as empresas estão à disposição para fazer
inclusive negócios, mostrar os seus produtos, né? E aguardar ao meio-dia para a palestra e o almoço, né? O almoço é gratuito, ofertado pelo dia de campo. E as estações, então os grupos iniciam perto das 8 horas, né? A cada 20 minutos, meia hora sai um grupo, e encerra o último grupo antes das 10 horas, porque o roteiro tem um certo tempo que a gente tem que encerrar às 10 horas para que todos retornem ao meio-dia para assistir às palestras. Nós temos... Pode concluir, se ia falar alguma coisa? Não, basicamente é isso. Nós temos a participação semanal, agora faz alguns dias que acredito que ele esteja viajando, mas já retorna em seguida, praticamente semanal, de um biólogo aqui durante a semana no nosso programa, o Campo em Dia, aqui na Clique Rádio, que é o Silvano Gross, e ele é secretário adjunto de Meio Ambiente, inclusive, e ele trouxe para nós essa temática alguns meses atrás sobre realmente, né, a questão do arroz, que é apontado e de fato tem seus impactos ambientais, porém que o Rio Grande do Sul, e por consequência Camaquã também, por estar aí no Rio Grande do Sul, as cidades da região, estaria indo contra isso, estaria adotando práticas que são muito mais benéficas para o meio ambiente e sustentáveis, indo contra essa questão de impactar tão negativamente, né, no meio ambiente. E o arroz aqui para a nossa região ela é uma das culturas que mais movimenta a economia também, então é importante adotar e as pessoas entenderem essa diferença, né, entre uma cultura que pode ter algum impacto, mas que estão sendo adotadas já e já estão obtendo muitos resultados, inclusive na direção da sustentabilidade também, né? Correto, perfeito. Eu acho que tu já está até estudando junto aí com o biólogo as informações, tá bem interessante. Então, é uma discussão ampla, longa, né, que requer um certo tempo, mas resumidamente tu passou todas as informações básicas, né? O arroz, por ser uma cultura inundada, né, que trabalha com uma lâmina d'água, ele, querendo ou não, ele causa um impacto, né, no ambiente. Tu tira um ambiente que talvez naturalmente tem aptidões para banhado, vamos supor assim, né, mas hoje ele está no ambiente de seco e a gente acaba inundando ele por 80, 90 ou 100 dias. Então isso causa, de certa forma, um impacto. Mas o Rio Grande do Sul, com diversas técnicas que a gente vem evoluindo ao longo do tempo, né, o arroz aqui no Rio Grande do Sul já tem mais de um século de história e a pesquisa muito forte em cima, nós conseguimos uma alta produção em uma área pequena, essa função toda da rotação de culturas com soja, a redução do uso de químicos, né, são os principais motivos aí que tornam a lavoura do Rio Grande do Sul, de certa forma, sustentável em relação às demais lavouras, né? A gente consegue fazer um manejo bem consciente. Claro que ainda tem muita informação que deve chegar ao produtor, né, para que ele consiga também se adaptar e colocar essas técnicas em prática, né, para que melhore de maneira geral, né, todos os produtores. A grande maioria já vem adotando, mas ainda tem muito para melhorar. Mas eu tenho certeza que com o que nós temos hoje aqui, se for adotado em larga escala, nós somos, sem dúvida, referência para o mundo todo, né? Não estou sendo audacioso, mas estou sendo realista. E um pouco disso é o que a doutora Mara vai trazer para nós nesse dia. Então, convido a todos que têm interesse nesse assunto a estarem lá ao meio-dia e poder tirar suas dúvidas, né? E também contribuir, enriquecer a discussão. E isso tudo ela vai linkar um pouco com o clima que foi esse ano também, não tem como deixar de ser, porque ele influencia, de certa forma, como que o manejo da lavoura é conduzido. O arroz, ele é um cultivo alagado, mas ele tem, pelo que eu entendi também de alguns produtores que falaram, inclusive numa audiência da CE que teve aqui em Camaquã, que ele tem épocas que ele tem que ser alagado, daí ele precisa de novo retirar aquela água, e que em questões de inundações, como aconteceram aqui na região da Vares, em Camaquã, isso pode prejudicar bastante também o cultivo, né? Correto. Hoje, basicamente, há 2 sistemas de cultivo de arroz, que é o sistema pré-germinado, que
possui uma lâmina d'água no momento da semeadura, né, do arroz. Então o pessoal já semeia ele com o início de uma germinação. E tem o sistema de semeadura em solo seco, que é o mais utilizado hoje no estado do Rio Grande do Sul e também na nossa região aqui de Camaquã. Nós temos em torno de 80%, 85% da semeadura em solo seco, em torno de 15% a 20%. Isso oscila, eu digo de 15% a 20% porque oscila conforme o ano, né? Mas de semeadura do sistema pré-germinado. Ambos não passam o ano todo alagado, né? Obviamente que o sistema em pré-germinado ele passa um período maior sob inundação do que o sistema de semeadura em solo seco, mas os dois eles têm períodos que tem que ocorrer a drenagem da água e manter o solo né, seco, drenado, até para controle de plantas daninhas e outras técnicas de manejo. Mas o cultivo em solo seco, que é 80% da nossa área, ele passa a grande maioria do ano no seco, né? E aí a gente acaba inundando, então ele fica de 80, 90 dias apenas, dos 365 dias, fica em torno de 80, 90 dias alagados, né? No entanto, a gente já tem algumas técnicas de manejo, né, que eu falei antes, que nós porque o drenar a água também acaba tirando um pouco do que tem de bom da lavoura. Então nós suprimimos a entrada da água um pouco antes da colheita, bem antes da colheita, para poder colher em solo seco também, né? Então reduz bastante o tempo em que fica esse solo alagado, né? E também a nossa eficiência de irrigação, inclusive está a UD aí conosco, a gente tem que ficar bem contente por ela estar em Camaquã, né, que proporciona uma eficiência de irrigação muito boa, ou seja, antes nós usávamos em torno de 14 mil metros cúbicos de água por hectare e hoje nós chegamos a 8 mil metros cúbicos de utilização, né, porque não é um consumo, o arroz utiliza essa água e depois ela retorna ao meio ambiente, inclusive de forma mais limpa do que entrou, né? Pensando no caso do Arroio Duro, onde capta todo o dejeto da cidade, passa pelas lavouras de arroz e descarrega na Laguna dos Patos, bem mais limpo do que saiu, né? Mas a gente tem essa eficiência na irrigação e a nossa produção, a produtividade por área também é muito grande. Então, ou seja, nós conseguimos produzir muito mais quilos de arroz por litro de água, vamos dizer assim. Então nós temos uma eficiência muito boa nessa parte. Isso é importante que a sociedade saiba, né, que o arroz ele tem as suas características como qualquer outra cultura, mas que o arrozeiro, o produtor ou a pesquisa, enfim, faz a sua parte, está conseguindo contornar esses detalhes e inclusive ser muito mais eficiente que diversas culturas que são utilizadas em solo seco, que usam uma quantidade muito maior de produtos químicos, né? Enfim, e o arroz ele tem um uso reduzido nessa parte de químicos, por exemplo. Então, para quem quiser entender mais sobre esse assunto e participar, conhecer os trabalhos desenvolvidos na moderna estação experimental da Planície Costeira Interna, no dia 29 de fevereiro, a partir das 7 horas e 30 minutos, lá na estação experimental mesmo, que fica na BR-116, quilômetro 399, próximo ali da Arca, em Camaquã, para quem quiser se localizar um pouco melhor, e as inscrições podem ser realizadas através do site audecamaquã.com.br. Agradecer a participação do Marcelo, que estará aí no dia 29 de fevereiro também, né? E nós ainda iremos falar mais sobre esse assunto antes de acontecer o evento. Está marcado aí pro Everton da UD vir ao nosso programa, a um programa nosso aqui do Clique Camaquã ainda nessa próxima semana. Então nós ainda vamos seguir abordando esse importante assunto aqui para Camaquã e toda a região. Muito obrigado, Marcelo, pela participação. Ok, eu agradeço a oportunidade, é bom falar com vocês. Mando um abraço, né, a vocês e a todos os ouvintes aí do Clique Camaquã e aguardamos a entrevista do Everton. Vou estar aí na escuta, como sempre. Um abraço e bom domingo, bom sábado, bom domingo para vocês. Dia de Campo da Planície Costeira Interna. Realização AUD, IRGA, Apoio, Sindicato Rural de Camaquã e Arambaré.
Associação dos Arrozeiros de Camaquã, Universidade Federal de Pelotas, Rádio Acústica, Conexão Rural, Clique Camaquã e Mídia Campo, Marketing para o Agro. Patrocínio